Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que o Manel Valente é inocente, o editor e o deputado do Bloco de Esquerda também. Não porque eu estive lá e assisti, mas porque nós vivemos sob um ordenamento jurídico, moral e social que defende o princípio da presunção da inocência. Ao contrário do que tanta gente pensa, que não tem cultura democrática, o princípio da presunção da inocência não diz que a pessoa pode ser culpada ou inocente, diz que a pessoa é inocente. E quem tem o ónus de provar que está a dizer a verdade é a acusação, não é o acusado. Isto é um princípio iluminista, que veio contrariar o princípio religioso dominante antes do iluminismo, que dizia o seguinte: todos somos culpados até prova em contrário, daí que a gente tenha que ir lavar os pecados em água benta sistematicamente. É isso que é a Idade Média. Nós deixámos isso para trás e erguemos um direito burguês que tem imensas insuficiências. Agora, esses dois princípios, o princípio da presunção da inocência e do ónus da prova, não são o que está mal no direito burguês. O que está mal é o tempo moroso que leva aos tribunais, a falta de acesso das vítimas aos tribunais, nomeadamente económica. Portanto, há uma série de problemas. Não está nesses dois princípios. Esses dois princípios são princípios humanistas, não são princípios que a sociedade patriarcal inventou. São princípios que dizem o seguinte: é melhor ter um criminoso ilibado do que um inocente acusado. Isto é o princípio humanista pelo qual nós nos regemos. E por isso eu acho estas denúncias absolutamente, acho isto uma chafurdice, envergonho-me quando vejo isto. Acho que isto é uma tentativa de assassinato de caráter, porque a situação descrita nenhum tribunal a condenaria e, portanto, a ideia é condenar na praça pública a reputação de alguém. Isto é insustentável. É um clima de delação que já vem de longe e que nós, como sociedade, temos que rejeitar. E temos que rejeitar em nome da proteção das mulheres. Porquê? Porque a certa altura ninguém vai valorizar os verdadeiros casos de assédio. Exatamente. E eles existem. Eles existem. Há mulheres que são sistematicamente perseguidas, tocadas, assediadas nos seus locais de trabalho por hierarquias de poder. E devo dizer, aliás, que no campo do assédio moral, que está generalizado nas empresas e nas fábricas, fim do pacto social, fim das greves, etc. Portanto, o assédio virou uma forma normal de gerir os locais de trabalho. E devo dizer que os estudos demonstram inequivocamente que tanto é praticado por homens como por mulheres. Ou seja, o assédio sexual não, o assédio sexual é dos homens para as mulheres, mas o assédio moral tem frequentemente mulheres a praticar assédio moral. Portanto, não é uma questão de género e está generalizado. Também queria deixar uma nota que me impressionou neste relato, que é o facto da jornalista dizer que ele era casado. Isso revela bem o caráter da situação que nós vivemos. Ser casado ou ter amantes não é crime. É um dado completamente irrelevante para a história, a não ser como forma de tentar mostrar que ele é um homem pouco digno. Ora, nós fizemos o Maio de 68 e o 25 de Abril para poder ter amantes e não ser assassinadas. Era um direito das mulheres. Era um direito. Era um direito. Esta concórdia é tão bonita. Não é? Eu não sei se Deus gosta. Deus o outro, gosta tanto. Já disseste, graças a Deus, duas coisas que Deus não se Raquel, para avançarmos. Temos não menos quer tempo. dizer, eu não estou a dizer que as mulheres precisam de ter amantes. Estou a dizer que se têm amantes, têm todo o direito de não ser condenadas moralmente, elas e eles, nem de ser atenuante da pena como era no Estado Novo. Porque nós chegámos a ter na lei, neste país, que se uma mulher tinha um amante, o homem, se a matava ou se a maltratava, tinha uma atenuação na pena. No Estado Novo, na Primeira República, exatamente, não faz só o Estado Novo. Exatamente, portanto... Só até o atual regime é que isso deixou de existir. Exatamente, portanto, o que nós temos aqui... Só acaba com Sócrates. O que nós temos aqui é um sistema totalitário de bufaria, de delação, que não protege as mulheres, porque a certa altura desvaloriza e mistura todos os casos, e portanto isto é um assunto seríssimo que a sociedade devia condenar viamente. Eu, por exemplo, sou absolutamente contra dar nomes, mesmo que sejam muitas a acusar. Eu acho que não se devem pôr nomes na praça pública. O que eu acho que nós temos que perceber é o seguinte: os tribunais de facto não conseguem dar resposta, a justiça não consegue dar resposta e nós temos realmente um problema de assédio sexual e assédio moral. Só queria, deixa-me deixar uma última nota muito rapidamente. Eu ouvi a jornalista Helena Ferro Gouveia, que tem sido uma destacada defensora destas denúncias públicas, explicar, como se nós tivéssemos 3 anos de idade, que um homem quando diz és muito bonita, está a fazer um galanteio. Quando diz tens umas pernas bonitas, está a praticar assédio. Isto é grotesco. Um homem pode praticar assédio calado. Qualquer mulher sabe isso. Há olhares que são brutais, que são ameaçadores.
E dizer que tem umas pernas muito bonitas pode ser um galanteio. Portanto, nós não precisamos de um índex muito menos definido por Ferro Gouveia, até porque nós, Muito como bem, Raquel, autonomia, que hoje temos menos tempo. nós temos autonomia para definir quando é que achamos que estamos ou não a ser assediadas mediante um quadro de bom senso e conjuntural e subjetivo, sem que nos coloquem um índex das palavras que estão abençoadas com água benta ou não.